Vamos agora voltar a Brasília com Elivaldo Barbosa, que traz os bastidores dessa movimentação em Brasília em torno do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Elivaldo Barbosa, mais uma vez ao vivo no Jornal do Piauí. Elivaldo. Pois é, Joelson, eu já estou aqui ao lado do senador Humberto Costa, que é o líder do governo no Senado, que tem acompanhado de perto toda a tramitação do processo de impeachment, até mesmo aqui na Câmara Federal e agora na fase decisiva no Senado da admissibilidade. Tudo anunciado já pelo presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, que amanhã, a partir das 9 horas, começa a sessão de julgamento. Primeiro os pronunciamentos, encaminhamento o direito à defesa também será feito. O ministro José Eduardo Cardoso deve comparecer também a sessão. Mas eu estou aqui ao lado do senador Humberto Costa, que fala para nós sobre a expectativa, senador, para a TV Cidade Verde de Teresina, no Piauí, dos governistas para essa fase tida como decisiva para o impeachment na tramitação aqui no Senado, na fase da admissibilidade. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, nesse momento, esse é um momento de maior dificuldade, porque diferentemente da Câmara dos Deputados, onde para aprovarem a admissibilidade eram necessários 2/3 dos votos, nessa votação do Senado é necessário apenas metade mais um dos senadores que estiverem presentes à sessão no dia de amanhã. Mas mesmo assim vai ser uma prévia do que será, caso a presidente seja afastada agora, daqui a 6 meses, quando nós teremos a conclusão do julgamento propriamente dito. E aí na conclusão do julgamento eles precisarão ter 2/3 dos votos. E eu acredito que nós temos 1/3, acredito que até amanhã mesmo poderemos ter, e isso vai exercer uma influência no ânimo dos parlamentares. 1/3 amanhã seria um bom sinal, um indicador para a fase do mérito, da análise do mérito dos próximos 180 dias, passando amanhã no Senado? Sim, seria um bom indicador para o processo de julgamento propriamente dito e para a votação, que acontece no final desse julgamento, onde, como eu disse, os que desejam o impedimento precisam ter 2/3 dos votos. E eu acredito também que outros fatores vão influenciar lá na frente, como a situação que o Brasil poderá estar vivendo sob um eventual novo governo, a resposta das ruas à concretização desse golpe e, portanto, é um cenário onde muitas coisas podem acontecer. E ontem, senador, ontem foi bastante movimentado aqui na Câmara o ato do presidente interino Valdir Maranhão. Como os governistas avaliaram esse questionamento da legitimidade, da legalidade desse processo? Bom, foi a primeira manifestação, né, no sentido de reconhecer que esse processo é de fato um processo viciado. É viciado porque no momento em que ele foi aberto, a motivação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, era de vingança contra o PT e a presidenta Dilma, que não aceitaram fazer parte de um processo de blindagem dele no Conselho de Ética, além de uma série de outras situações de atropelos, tanto à Constituição quanto ao regimento interno da Casa e às leis que tratam do impedimento. Porém, ele não manteve a sua posição, cedeu a pressões violentíssimas que foram feitas, mas eu acredito que um processo nosso que trate desses temas no Supremo pode prosperar. Muito obrigado, então, ao senador Humberto Costa, líder do governo no Senado, pela atenção de nos receber aqui em Brasília. Eu que agradeço. Um abraço a toda a população do Piauí. Muito obrigado, senador. Bom, mas o outro lado também se articula. Eu já estou recebendo aqui o deputado federal Heráclito Fortes. Por favor, deputado, por gentileza, obrigado ao senador Humberto Costa. E o senhor que, deputado, acompanhou ontem essa confusão toda aqui na Câmara dos Deputados, na sua casa. Inclusive tivemos informações que o senhor conversou com o deputado Valdir Maranhão, o presidente interino, ainda na sexta-feira. E já havia essa cogitação por parte do presidente interino da casa. Boa tarde, deputado. Olha aqui, na sexta-feira eu faço secreto quando eu estou em Teresina, é a mesma coisa. A minha famosa sexta-feira sem lei. E eu estava com um grupo de deputados e senadores em casa, recebi um telefonema do Valdir, que é meu amigo, meu colega, pedindo para ir lá. Foi, juntou-se aos demais, almoçamos, e depois ele mostrou o desejo de dar uma palavra com o vice-presidente Michel Temer, até para tranquilizá-lo desses boatos que já existiu naquela data.
Eu fiz a ligação e, por educação, saí de perto. Eu não sei o que conversaram, apenas sei que marcaram um encontro para o domingo. Mas não sei sobre o assunto. Por que acontece, Elivaldo? Alguns chamam esses meus encontros de conspiração. Eu chamo de fraternização. Eu faço constantemente e a porta aberta. Vão os convidados e os que não são convidados. Então lá não tem não é nada segredo, não é nada enrustido. Você sabe que quem só faz política e não faz negócios gosta de conversar política, e eu estou entre eles. Inclusive, a Noticiário Nacional deu conta de que o senhor teria sido um dos pivôs do que setores do PT consideram de conspiração que poderá resultar na queda da presidente Dilma Rousseff. Quem conhece a história, quem viveu esses dias presentes, não dirá jamais isso. Até porque as primeiras reuniões que eu fiz na minha casa foi com membros do PT, para chamá-los a atenção da decadência de um governo recém-possado. E que o afastamento da presidente Dilma estava fazendo com ela o que foi feito com o Collor. Eu disse com todas as letras, Elivaldo, pela minha experiência, pela minha vivência, digo, olha, não tem como um governo se sustentar tendo a presidente Dilma dando coice nas pessoas e o mercadante sem cumprimentar, sem dar bom dia, sem dar boa tarde. As lideranças do partido do governo aqui na Câmara tocavam de ouvido, não tinham orientação, e você foi começando a ver a degradação. E para mim tem um ato simbólico. Quando ela precisava congregar, ela comprou uma bicicleta. Ora, a bicicleta é um instrumento da solidão, é quem não quer conversar com ninguém. E nós tivemos essa degradação. Mas nós começamos conversando com o governo, tentando abrir uma janela para o mínimo de governabilidade possível, pensando no país. Nós estamos vendo a economia caindo, nós estamos vendo a corrupção vindo à flora a cada momento. Ninguém sustentava essa avalanche promovida pelo juiz Sérgio Moro, mostrando as vísceras do governo. Então, não há nada disso. E depois nós começamos a procurar saídas, inclusive saída jurídica, mecanismo de como é que se procederia o impeachment. Aliás, quem muito nos ajudou na questão do impeachment foram os trabalhos, os pareceres feitos pelo PT lá atrás, quando pediu o impeachment do Collor, pediu o impeachment do Itamar, pediu o impeachment do Fernando Henrique. Agora, deputado, para terminar, como fica então a sucessão da presidência da Câmara Federal a partir de agora com esse episódio de ontem? Veja bem, são duas coisas. Nós temos a situação do afastamento pelo Supremo do presidente Eduardo Cunha. O afastamento do presidente Eduardo Cunha só poderá ser consolidado de caráter definitivo após o Conselho de Ética se reunir e o plenário, que é soberano, tomar uma decisão. O caso do Valdir Maranhão é diferente. Ele é vice-presidente e o seu exercício é da vice-presidência. Eu não sei se você se lembra, Elivaldo. Quando eu era vice-presidente da Câmara, houve um grupo... Michel Temer era o presidente. O Michel Temer viajou, o Antônio Carlos viajou, e aí se viu a possibilidade do primeiro vice assumir. E legalmente não tinha. Inclusive eu fiz essa viagem com ele. E quem assumiu foi o presidente do Supremo Tribunal. Essa coisa é clara, não tem o que se discutir. Se houver amanhã uma necessidade de afastamento do presidente da República, o Michel tendo assumido, quem vai assumir é o Renan Calheiros. Se o Renan não puder assumir, quem assume é o presidente Supremo. Muito obrigado, deputado Heráclito Fortes, do PSB. Eu te agradeço. Muito obrigado. Vamos acompanhar então o desfecho de todo esse processo. Ô Joelson, como o deputado Heráclito Fortes falou, o clima esquentou de ontem até hoje aqui na Câmara Federal. E hoje pela manhã já repercutiu bastante a revogação do ato do presidente interino Valdir Maranhão em relação à suspensão do impeachment na Câmara. Eu conversei com dois parlamentares, um que defende naturalmente defende o governo, o deputado Paulo Teixeira, e um outro, o deputado do PP, o vice-líder do PP na Câmara, que era a cabeça de Valdir Maranhão. Na Câmara, o dia começou acirrado entre oposição e governo. O vice-líder do PP, Júlio Lopes, não perdoa o presidente interino, Valdir Maranhão.
mesmo após a revogação do ato que anulava o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eu fiz uma solicitação ao partido da expulsão do deputado Maranhão e da suspensão imediata do seu mandato parlamentar junto ao PP, o que implica também na suspensão imediata das suas funções de representatividade do PP na vice-presidência da Casa. Isso será avaliado agora pela manhã na reunião da bancada e à tarde avaliado também pela Executiva Nacional do partido. Se essas duas instâncias procederem na mesma avaliação que nós, o deputado Maranhão então será suspenso do partido e deverá deixar a vice-presidência da Casa. A revogação do ato não resolve o problema? De forma alguma, de forma alguma. É como se o senhor tivesse matado alguém e aí o senhor então pede desculpa que matou e não há anulação do ato. O ato era inócuo, o ato era inepto, o ato era incapaz de produzir qualquer efeito. Não pode uma pessoa, na vacância de um outro, determinar em contrário a 367 parlamentares ao soberano plenário da Casa. Esse ato jamais existiu, não é a sua revocação que transforma ou muda qualquer coisa. Já o vice-presidente do PT, deputado Paulo Teixeira, reforça discurso contra o impeachment. Isso vai mostrando que se configura um golpe parlamentar. Esse processo está todo contaminado, ele não deve prosperar. E eu espero que ele seja revertido, seja agora no Senado, seja no Supremo Tribunal Federal, mas tudo que resultar de um golpe é ilegítimo. Enquanto isso, o presidente interino, Waldir Maranhão, chegou cedo à Câmara, mas em absoluto silêncio, apesar do assédio da imprensa. Então isso foi um pouco do que aconteceu hoje pela manhã aqui na Câmara Federal. A bancada do PP na casa continua reunida avaliando a situação do presidente interino Waldir Maranhão, que não está nada boa com relação ao partido, que deve reunir a Executiva Nacional à tarde aqui mesmo no Congresso Nacional. Mas há expectativa também hoje aqui no Congresso, e voltaremos a falar ainda hoje no Jornal do Piauí, para o julgamento final, provavelmente a cassação, dada como certa aqui em Brasília, do senador Delcídio do Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul. A sessão deverá ocorrer às 17 horas de hoje. Eu volto com você aí do estúdio de Teresina, Joelson, e durante o Jornal do Piauí nós teremos mais informações aqui ao vivo de Brasília. Certo, Elivaldo. Inclusive a cassação de Delcídio Amaral, Elivaldo, foi um processo acelerado aí pelo senador Renan Calheiros na tentativa de evitar discussões maiores em torno desse assunto e passar logo ao que mais interessa nesse momento, que é o impeachment da presidente Dilma, a apreciação do impeachment da presidente Dilma aí no Senado. Não é isso, Elivaldo? É isso, Joelson. E daqui a pouquinho nós vamos dar a programação completa da quarta-feira aqui no Senado Federal com relação à sessão que será histórica, a sessão que vai apreciar a admissibilidade do pedido de impeachment da presidente da República. Se 50% mais um dos senadores presentes à sessão de amanhã, se esse percentual for conquistado, aí sim a presidente será naturalmente afastada do cargo por 180 dias. Então amanhã é aguardada com muita expectativa esta sessão e isso já se configura por todo o dia de hoje, dada a movimentação de lideranças políticas dos mais diferentes partidos, defensores e contestadores do impeachment, o clima bastante acirrado, bastante tenso aqui nos corredores do Congresso Nacional. Joelson. Elivaldo Barbosa, direto de Brasília, TV Cidade Verde acompanhando de perto o desenrolar dessa situação política do nosso país.